Estamos com mais uma dica para você da Neves Consultoria. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, muito legal, que é como nós devemos fazer um planejamento. E muitas vezes a gente para e pensa, não, agora eu vou me planejar, agora eu vou me organizar para me fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu queria dar umas dicas assim hoje muito legais sobre essa questão de como planejar, porque quando paramos para pensar sobre um planejamento, nós precisamos pensar, aí tem uma sigla, que é uma sigla em inglês, que diz PDCA. Quem sabe você já viu falar dessa sigla, mas eu gostaria hoje de falar um pouquinho, de simplificar o que é essa sigla em inglês, PDCA. PDCA, né, fala aí primeiro de planejar. Nós precisamos planejar aquilo que nós gostaríamos de fazer, desejamos fazer, e existe uma coisa na área de gestão muito interessante, que as pessoas elas têm dificuldade de parar e planejar. Nós pensamos e logo queremos já sair executando. E às vezes até temos sucesso, mas na maior parte das vezes nós vamos encontrar dificuldades por não parar e planejar. Até tem um dito aí no meio empresarial brasileiro que diz assim, o empresário brasileiro ele não tem tempo para planejar, mas tem o dinheiro suficiente para pagar qualquer prejuízo por não ter feito o planejamento. Então, eu quero te estimular a você, ao pensar em alguma coisa para fazer, primeira coisa, pare, planeje. Planeje esse negócio, planeje essa meta, esse objetivo que você tem. Depois de planejado, aí nós precisamos executar. E aqui entra uma outra coisa muito interessante. Nós brasileiros, nós temos uma cultura de procrastinação. Nós temos uma dificuldade tremenda de colocar em prática aquilo que nós mesmos gostaríamos que acontecesse. Por isso, né, o grande desafio nosso como gestor é colocar em prática aquilo que nós planejamos. Aliás, não adianta planejar se não executar. Por isso, esse é o segundo, né, a segunda parte aí dessa parte do PDCA. Primeiro planeje, segundo execute. Ok. E depois de executar, nós temos que fazer aquilo que é o natural, que é checar, avaliar, dar feedback, analisar aquilo que nós nos propomos lá no planejamento. Ao executar, nós temos que verificar se está certo, se não. E eu recomendo a você, gestor, use uma prática interessante. Na hora do cheque, está acontecendo, está dando resultado conforme você tinha planejado? Festeje, celebre. Torne um momento de festa aquela meta que você tinha, aquele objetivo que está sendo alcançado. Agora, e quando não? E quando não, aí nós precisamos pensar, né, num plano B. Por isso que esse momento do cheque, de nós avaliarmos como é que nós estamos, é dar ali o feedback, né? E por último, que nós temos aí a ação de correção. Se você lá atrás planejou algo, começou a colocar em execução e ao fazer o cheque você verificou algumas dificuldades, aí você tem que definir ali um plano emergencial, um plano B, algo para você retomar aquela que é a meta que você tinha proposto lá atrás e não está conseguindo ter, né, o efeito, ou você não está conseguindo ter o objetivo que você gostaria atingido, então você precisa fazer, né, essa correção, um outro plano, ou ali buscar mais informações para que você venha atingir o êxito dentro dos teus objetivos. Então, em resumo, essa aí é a nossa dica de hoje da Neves Consultoria, você estar fazendo então esse planejamento. Planeje, não saia executando. Depois de planejado, você precisa executar, defina, né, essa execução através de quem que vai fazer essa meta ser cumprida, defina ali, né, o prazo que vai ser definida essa meta para ser feita e depois aí nós passamos então a fazer o cheque, a avaliação, o feedback daquilo que nós propomos. E por último, se houver necessidade, corrija, se não, festeje e celebre, desculpa. Essa é, né, então passe a fazer a celebração daquilo que foi essa vitória, essa conquista do que você tinha planejado. Essa então foi mais uma dica da Neves Consultoria. Convido a você a estar se inscrevendo no nosso canal e acompanhando aí as nossas dicas, os nossos temas que nós temos falado sobre gestão.